Bom, no vídeo anterior eu expliquei sobre os saltos de desenvolvimento. Então, nesse aqui eu vou explicar cada fase que acontece e o que esperar em cada salto, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro salto que eu disse é mais ou menos aí na 5ª semana, né? Quase um mês de vida do nosso bebê. Então, nessa fase, a visão do bebê, ela melhora. Então, ele já vê alguns padrões em preto e branco. Ele se interessa pelo ambiente ao redor e segue brevemente os objetos com os olhos. Além disso, ele muitas vezes sorri pela primeira vez. Pois é, então prepara a câmera aí, tá? E ele faz isso várias vezes no dia. Tá? Então é um marco do seu bebê, então é normal ele ficar observando as coisas. O segundo salto, que acontece aí com quase 2 meses, 8 semanas, o seu bebê ele já começa a distinguir alguns sons, cheiros e até sabores. Então ele começa a tentar controlar as mãozinhas, os pezinhos. Nesse salto de desenvolvimento, o bebê ele já consegue olhar para trás, virar a cabeça para ver algo interessante. Além disso, ele já começa a conseguir emitir alguns sons de forma consciente. No salto do 3º mês, que é aí quase 12 semanas, o bebê ele descobre mais nuances da vida. Agora ele observa, mexe no rosto e cabelo da mamãe, do papai, além de notar que ele consegue dar uns gritinhos, é super fofa essa fase. Além disso, ele praticamente já consegue manter a cabeça erguida e sozinho. O tapete é uma boa para deixar ele, tá? Na verdade, o tapete é uma boa para deixar ele desde sempre, desde recém-nascido, e eu já falei que a doutora Ana Luísa fala sobre essas atividades, tá bom? O salto do 4º mês, para mim, foi o salto mais longo de todos, tá? Por quê? Nesse salto, o bebê ele aparenta estar mais impaciente. Agora ele chora mais e tem muito mais mudanças extremas de temperamento, ele pede mais colo, pede mais atenção. Então nessa fase ele já consegue alcançar e pegar algum objeto e colocar o objeto na boca, tá? Ele também já consegue virar de costas, ficar de barriga para baixo ele consegue virar para cima. Então tem muita coisa que acontece, ele já é capaz de reconhecer o seu nome. Esse é um dos saltos que eu já falei, mais significantes e um dos mais longos, tá? Os motivos são todos já citados, e o fato do bebê também dormir menos vai fazer com que ele fique mais acordado, um pouco mais irritado. Então tenha paciência nesses 4 meses, que praticamente esses 4 meses é o salto inteiro aí. Depois disso, alguns bebês apresentam o salto do 5º para o 6º mês, tá? E nessa fase, o seu bebezinho ele já deseja ter contato corporal enquanto ele brinca. Então ele já coordena os movimentos de braço, de perna com o restante do seu corpinho, tá? Além disso, ele já senta quase sem nenhum apoio e ele já coloca os objetos na boquinha. Então é nesse momento que o salto que ele começa a entender que os objetos podem ficar em cima, embaixo, dentro, atrás, fora, na frente. Então proporciona esse tipo de brincadeira para ele, tá? Ele também já se vira para trás para testar a atenção nas vozes e imita também alguns sonzinhos que você faz. É muito fofo, eu faço bastante com o Léo isso, tá? Além disso, ele já tá maduro para começar o que? Introdução alimentar. Então o 6º mês também é um salto bem bacana, um marco, porque é quando ele começa a comer, especialmente se ele tem os sinais de prontidão, e a gente vai falar isso em outras aulas, tá? Mas o 6º mês também é um salto bem bacana que marca bem o desenvolvimento do bebezinho. O próximo salto é com 30 semanas, aí próximos 7 meses, tá? Então agora o seu bebê se joga com todo o corpo pra frente para alcançar os objetos. Ele consegue bater um objeto no outro. É nessa fase que ele pode começar a tentar engatinhar, a falar algumas sílabas, a compreender o significado de permanência do objeto, e ele consegue dar os famosos tchauzinho, bater palminha. É fofo, assim, eu acho que é um dos saltos mais fofos. O Léo bate palminha, se a gente canta parabéns, ele já bate palminha, é super fofinho. Com 8 meses e meio, quase 9, o bebê ele já explora as coisas de maneira mais metódica. Então ele começa a entender que tudo pode ser classificado. O que isso significa? Por exemplo, ele sabe que é um animal e o que é uma comida.
seja ao vivo, seja em um livro. Além disso, ele usa dos dedos para segurar o objeto, tá? A famosa pegada com pinça. Também nesse momento que o seu bebê, ele começará a falar umas palavrinhas como mamá, papá. É emoção. Meu filho só fala mamá, 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 mamá. É super, super fofo esse salto também, que é longo. Também já vou avisando você que segura aí que é um salto mais longo. Com quase 11 meses após o desse salto de desenvolvimento, o bebê ele já consegue apontar para algo ou para uma pessoa, entendendo a um pedido seu. Ele vai começar a procurar alguma coisa que você escondeu, por exemplo. Ele vai tentar tirar a própria roupa. O Léo, se você coloca, ele não tem 11, mas se você coloca um chapéuzinho, ele já tenta tirar, é fofinho. Ele também se levantará por alguns segundos e executará mais movimentos. Ele vai começar a entender algumas instruções simples, tá? O outro salto é aí com um ano e um mês, tá? Então, em geral, nessa fase, o bebê ele já fica em pé, se apoiando nas coisas. Normalmente, ele já começa a andar. Lembrando que a gente tem que, sim, respeitar a individualidade. Mas o marco de andar o andar é um marco muito grande nesse salto, tá? Além disso, ele já fala mais palavras, ele rabisca. Por exemplo, se você der um giz de ser, ele já começa a rabiscar. Então, proporcionar algumas atividades dessa forma pode ser interessante para os bebês aí de 1 aninho, tá? Com quase 15 meses, a gente tem um outro salto, que é nessa fase que seu bebê ele combina gestos, palavras para expressar o que ele quer. Ele consegue comer com as mãos, ele coloca tampas nos devidos recipientes, ele imita as pessoas, ele aponta as partes do corpo quando é perguntado, ele consegue usar uma colher para empurrar os brinquedos e puxar para si mesmo. Então, assim, a partir daí a gente só vê melhora no desenvolvimento do nosso bebê. Lembrando que cada bebê tem as suas particularidades. O que eu tô dando aqui é um resumo, tá? E eu peguei toda essa informação de um site que eu gosto de acompanhar o desenvolvimento do meu filho, tá? Que é o KinoDo. É um site bem bacana, inclusive se você quiser acompanhar semanas por lá, é bem legal. Mas lembrando que não é regra, né? Todo bebê ele vai se desenvolver de forma diferente. Lembrando que se ele tá mais irritado, tá com regressão de sono, né? Você não fez nada de diferente, o ambiente continua normal, ele só tá, né, mais com todos os sintomas que eu já falei, não tá comendo direito, ou tá comendo muito, tá mais manhoso, tá mais legoso, pode apostar que ele tá passando por um salto e a gente precisa ter a paciência de aprender a lidar com o nosso bebezinho, porque nem ele sabe lidar com as emoções desse momento. Então, assim, brigar não vai adiantar, se estressar não vai adiantar. O que a gente pode fazer é se informar e se preparar da melhor forma possível, tá bom?